Ok, minha gente. Boa tarde de novo para quem está chegando agora. A gente vai começar com a nossa prática de meditação, como sempre. E eu vou sugerir da gente repetir o exercício que a gente fez no começo da semana, né? De observar as projeções na nossa tela mental. Né? Então, para quem não esteve aqui antes e está chegando hoje, basicamente o que a gente fez foi um exercício onde a gente observa como os pensamentos aparecem quando a gente está de olhos fechados, né? A gente escuta nesse vocabulário da meditação, a gente escuta com muita frequência esse termo tela mental, né? Que é quando a gente fecha os olhos, onde é que as imagens começam a aparecer, onde é que o pensamento começa a aparecer. E a gente fez um exercício, se você não assistiu, você pode ver o vídeo no YouTube da aula de terça-feira. A gente fez um exercício para reconhecer esse lugar, a tela mental. E eu já vou pedir, e daí o objetivo é, em reconhecendo aonde esses pensamentos são projetados, da gente tentar deixar essa tela desligada, né? Da gente observar o que é ter essa tela em preto, que nem uma tela desligada mesmo. Além desse exercício, eu vou ficar bem em silêncio hoje, e além desse exercício, o que eu vou sugerir é que, na hora que a gente se dá conta de que os nossos pensamentos foram para longe, que a gente começou a projetar muitas imagens nessa tela mental, eu vou ir chamando vocês de tempos em tempos, vou tentar ficar quieta a maior parte da meditação, mas de tempos em tempos eu vou tentar chamar vocês para reconhecer para onde é que a mente te leva na hora que ela se distrai. Porque isso ajuda demais a gente a entender a qualidade da nossa mente em determinado momento, né? Isso tem muitas vantagens. A primeira vantagem é que a gente se distancia da mente. E é um absurdo a gente não ensinar isso para as nossas crianças na escola, né? A gente nasce crescendo que penso, portanto existo. Veja o tamanho do equívoco, né? Ensinaram para a gente que a gente só existe porque a nossa mente sai por aí pensando, como se, né, como se a gente não tivesse nenhum domínio sobre ela. Então, na hora que a gente se distancia e observa o humor da nossa mente no dia, a gente se desassocia dessa mente, que não é tudo que a gente é, né? Se a gente consegue observar a mente, existe um observador, que não é a mente. Então, a gente não é a nossa mente. Esse é um rolê bem mais complexo, eu estou falando aqui, né, em 30 segundos, o Patanjali está há milênios tentando explicar isso para a gente, mas é basicamente isso, se a gente consegue observar a mente, não é o que eu sou, né? Então, na hora que a gente faz esse exercício de observar para onde é que a nossa mente vai, na hora que ela se distrai, na hora que ela sai solta por aí, a gente consegue se distanciar um pouquinho e a gente consegue entender por que as coisas funcionam, né? Como que as coisas funcionam no decorrer do nosso dia. Se você consegue acordar de manhã e fazer uma meditação, e toda vez que você se distrai, a sua cabeça vai para uma briga, que é o que está acontecendo comigo já faz algumas semanas. Toda vez que eu me distraio, eu penso em berrar com alguém, eu estou sofrendo assim. Ainda bem que eu estou aqui com vocês, gente, para meditar essa semana. Eu sinto que as pessoas à minha volta estão mais tranquilas, porque eu estou fazendo isso. Mas por que é que eu me meto em treta, né? No dia que eu acordo pensando em briga, e daí parece que as coisas acontecem alheias à minha vontade. Eu acordo pensando em briga, essa é a energia da minha mente naquele dia, e daí do nada eu estou no trânsito, não fiz nada, e um cara para do meu lado e me xinga. E daí parece que a gente está sendo atacado aleatoriamente, né? Quando na verdade a gente é o que a gente emana, né? A nossa mente é o que é o assunto de hoje, é o que a gente acaba espirrando pelo mundo, é essa qualidade da mente. Então é muito importante a gente reconhecer se a mente está irritada, se a mente está agitada e confusa, ansiosa, amorosa, tranquila. E é esse o exercício de hoje. Além da gente ficar com essa tela mental mais desligada,
na hora que os pensamentos começam a ser projetados, qual a qualidade desses pensamentos, ok? Então a gente vai meditar 5 minutinhos. Se você puder começar ajustando a sua postura, de forma que você consiga ficar com os seus ombros relaxados, o seu rosto relaxado e os olhos fechados. E daí nesse momento, você reconhece essa tela mental, aonde os pensamentos são projetados, se concentra nela, se concentra em deixar esse espaço vazio. A gente sempre tem a respiração para ajudar nesse primeiro momento, a gente se conectar e acalmar a nossa mente. E na hora que os pensamentos começam a surgir, quais pensamentos são esses? Para onde é que a sua mente te levou? Reconhece isso e com compaixão e paciência, volta para um lugar de maior silêncio. E mais uma vez, na hora que você se distrai, para onde é que a sua mente está te levando? E mais uma vez, qual é o humor da sua mente hoje?
E ainda de olhos fechados, se você puder juntar as mãos na frente do peito. Om. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Sahana Vavato Sahanao Bhunakto Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asatoma Sadgamayam Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Muito bem. Então, a mente é o nosso assunto de hoje. Eu vou começar falando um pouco desse ponto de vista. Bom, a mente é o objeto, acho que muitas das que estão aqui são praticantes de yoga, estudantes de yoga, de Ayurveda, de astrologia. E a mente é um dos grandes objetos de estudo, né? É o assunto dessas ciências, principalmente do yoga. Não o yoga como filosofia, né? Não só do Hatha Yoga, mas o yoga como filosofia. A mente é o grande objeto de estudo. E estudando Hatha Yoga, eu aprendi muito sobre a mente. Foi quando eu me dei conta de que existia uma mente, porque antes disso, né, essa diferenciação eu fazia. Mas, sem dúvida nenhuma, o ponto de vista da astrologia védica em relação à mente me trouxe muita clareza sobre o assunto. Então, a nossa mente é a forma que a consciência encontrou de se relacionar com o mundo, né? Então, na hora que a gente começa esses estudos do yoga, com muita frequência a gente se depara com o texto do Samkhya, né? Samkhya significa literalmente enumeração, e é um texto maravilhoso que tem uma tradução muito boa para o português. Eu vou até colocar no grupo do Telegram para quem se interessar. E essa enumeração é a enumeração dos estágios da manifestação. Então, a consciência estava lá, plena, feliz, contente, de boas, sendo só consciência, e em algum momento ela resolveu diversificar, né, e se manifestar. E o Sankhya é um jeito lindo, conta de um jeito lindo esse caminho da consciência até o mundo manifesto, né, até os 5 elementos que são esses blocos de construção, os quadradinhos do Lego para montar o mundo manifesto. E a mente, portanto, só faz distorcer a realidade. Ela está sempre desconectada da realidade de alguma forma, né? Umas mais, outras menos. Mas a mente ela pode ser treinada para enxergar a própria consciência. Então, se deixar a cabeça solta por aí, chances são de que entender que tem uma consciência, que estamos todos juntos, somos todos parte de uma manifestação, não é muito intuitivo. Se deixar assim solto, a gente vai continuar batendo cabeça mesmo. Mas ela é treinável, a mente ela é treinável para observar, para perceber a consciência. E tem quem diga, né, esse povo do Sankhya e de todo esse rolê védico, fala que foi por isso que a consciência manifestou, que a consciência resolveu se manifestar nesse mundo material só para poder olhar para ela mesma a partir
de um outro ponto de vista. Me dá uma certa preguiça. Se eu fosse a consciência plena e pura, eu não daria esse rolê todo realmente, porque só para voltar para ela mesma era melhor ficar lá, né? Não sei. Mas, enfim, estamos aqui graças a isso, vivendo essa experiência maluca que é se perceber como outra coisa, que não a pura consciência. A nossa mente, então, mente dentro desse lugar do Sankhya, né? Ela faz parte da densificação da consciência, né? Do processo de manifestação, e ela é um aparato necessário para que a consciência perceba o mundo manifesto e, eventualmente, perceba a ela mesma, né? A gente consegue treinar a mente para observar, para perceber a consciência. E a nossa mente ela é formada por padrões, e alguns desses padrões já nascem com a gente, né? Dentro dessa cultura védica, a cultura védica explica para a gente que a gente nasce com padrões já, porque a gente adquire eles em outras vidas, né? A cultura védica é reencarnacionista, não sei se tem algum braço da cultura védica que não seja, mas todos que eu conheço falam de reencarnação. E realmente é uma explicação muito boa para a gente já nascer com preferências, né? Por que é que a minha avó come jiló como se estivesse comendo Nutella? É incompreensível isso para minha própria mente, porque esse gosto nasceu com ela, as preferências nascem com a gente muda isso no decorrer da nossa vida, mas a gente nasce já coberto de padrões, né? Se você, por exemplo, tem filhos, a gente consegue, quando tem filho, é essa lição maravilhosa. Como é que pode ser que cada filho nasce tão diferente um do outro, né? E já vem com padrões que não tem nada a ver com os meus próprios padrões, com o padrão do pai, não foi alguma coisa que aprendeu. Então, essa é a explicação mais razoável que eu encontrei para isso, é o reencarnacionismo. Aliás, é a explicação mais razoável que eu encontrei para todas as explicações que eu precisei. Eu amo explicações novas, acho que me sinto totalmente aberta a novas explicações, mas o reencarnacionismo realmente, até agora, eu fui criada católica, né? E essa história de um senhor de barba num lugar tipo a sala de justiça, apertando o botão e fala, agora a Madhu vai casar, agora a Madhu vai quebrar o pé. Não é uma coisa razoável para mim, né? Não fechava muito bem a conta. Então, realmente, uma cultura reencarnacionista, para mim, tem uma explicação mais fácil de acreditar. Por mais doida que seja, né? É bem doido a gente pensar que a gente já teve aqui antes. O que acontece é que, como a nossa mente é formada por padrões, ela passa a ser muito subjetiva. Cada um tem os seus padrões, cada um tem o seu próprio ponto de vista. E a nossa mente é esse depósito das nossas opiniões. E as nossas opiniões podem mudar toda vez que a gente muda um ponto de vista, né? Toda vez que a gente se coloca em outro lugar, a gente tem uma nova perspectiva e a gente pode mudar a nossa opinião. E a nossa percepção do mundo depende disso. A gente está todo mundo aqui estudando a mente e falando sobre essas coisas malucas, e cada uma de vocês tem uma percepção completamente diferente dessa situação, que depende da sua opinião. Pode ter gente achando que eu sou maluca e que está aqui só para realmente fazer um break na tarde, tem gente que fala, nossa, caramba, é verdade, né? Nunca tinha parado de pensar nisso. Então, a nossa percepção da realidade é completamente mental, depende completamente do estágio ou desse humor que a gente estava observando hoje durante a nossa meditação. Se a gente para um pouco para pensar, dá para entender por que está tão difícil ser humano, né? Ser humano. Porque tudo depende, se tudo depende da minha opinião, e cada um tem uma opinião que é completamente subjetiva e muda o tempo todo, como é que a gente sobreviveu até hoje, né, minha gente? Parece quase uma sacanagem cósmica deixar a gente assim tão perdido e tão volátil na manifestação. Mas é essa capacidade de mudar de opinião que também permite a nossa evolução, né? Então, essa volatilidade da mente, ela é benéfica
justamente porque não é fixa, porque a gente sempre pode ter uma mente mais clara, o que vai trazer mais estabilidade e clareza para os nossos pontos de vista, e assim a gente consegue influenciar os nossos padrões. Que o que os textos, muitos dos textos clássicos dessa cultura védica falam é que isso é a coisa mais difícil que existe na vida do ser humano, é lidar com os próprios padrões, né? Não é lidar com o governo, não é lidar com a destruição da natureza, não é esse enrosco que a gente se meteu. A nossa verdadeira dificuldade é lidar com os nossos próprios padrões, é modificar o nosso ponto de vista e exercer a, o autodesenvolvimento, né? A gente tentar ser melhor para só daí a gente pensar em como é que a gente pode, né, melhorar o resto do mundo. É tipo aquela história do avião, sabe? Primeiro coloca a máscara em você e depois coloca a máscara no amiguinho. Esse é o raciocínio, né? Que realmente a gente precisa focar a nossa atenção, não de uma forma egoísta, né, que a gente vai negligenciar, mas pelo menos na crítica, né, a gente pelo menos tem que estar sendo, né, tem que estar com a mente muito clara e fazendo o nosso melhor para daí poder começar a apontar o dedo. Não sei se isso é possível, mas isso acho que seria o mais desejável. A mente continua com as suas funções, né, que na astrologia védica, ela é influenciada pelos movimentos da Lua, né? A nossa mente, ela é completamente conectada com o ponto em que a Lua estava quando a gente nasceu e com o trânsito lunar. Então, depois que a gente tem uma opinião sobre alguma coisa, aí começa o problema, porque ou a gente gosta ou a gente não gosta dessa coisa, né? Ou a gente tem apego, ou a gente tem a aversão, e Patanjali, por exemplo, os Yoga Sutras de Patanjali, eles andam meio controversos ultimamente, mas é porque essa polaridade da galera, tipo, se os yogis, em vez de brigar por causa de O que direita não ou de está esquerda, controverso, né? exato, é isso. Os yogis, em vez de brigar quem é de direita briga com quem é de esquerda, eles brigam para os prós-Patanjalis e os contra Patanjali, né? Mas, independente desse ponto de vista, os Yoga Sutras de Patanjali, ele é um texto maravilhoso para ensinar a gente sobre o funcionamento da mente, e é esse o objeto de estudo do Yoga Sutras de Patanjali. Então, e daí Patanjali começa a falar que o mal de tudo começa, e o Vedanta fala a mesma coisa, não é só Patanjali, mas o mal de tudo começa no apego e na aversão, né? No fato da gente querer algumas coisas e não querer outras coisas, que são opostos de um ponto de equilíbrio ou equanimidade. Aí, quando a gente descobre se a gente gosta de uma coisa ou se não gosta de uma coisa, quando a gente consegue o que a gente gosta, a gente fica feliz. Quando a gente não consegue o que a gente gosta, a gente fica triste. E daí a mente também é esse lugar onde acontecem as nossas emoções, né? E tudo isso é visto a partir da lua do nosso mapa. Então, todas essas questões que são vistas a partir da lua no nosso mapa e que envolvem a nossa mente, podem ser vistas, podem ser estudadas a partir desse lugar, né? Como funciona a nossa mente, como a gente lida com os nossos desejos e como são as nossas emoções, né? Esses são pontos importantes para a gente entender no autoconhecimento, né? Se a gente não começa a pensar, se a gente não começa a observar como a nossa mente funciona, são poucas as chances das coisas darem certo, né, se a gente não tem nem esse grau de intimidade com a gente mesmo. E a mente, ela ganha muita potência, um poder inexplicável de manifestação, hoje em dia é até meio explicável pela física quântica, né, e essa galera mais da ciência moderna, nem sei se a física quântica é considerada uma ciência, mas enfim, né, eles estão fazendo esses estudos incríveis. A mente, na hora que ela é estável, ela ganha um poder incrível de manifestação e ganha muita potência com a estabilidade, né. E isso a gente também vê na astrologia, né, a Lua, ela fica muito mais potente em signos de terra, porque ganha objetividade, não fica viajandona por aí,
tem uma clareza, não fica mudando de ideia o tempo todo, tem uma clareza e consegue manifestar isso, né? Caminhar em direção a isso. E essa estabilidade da mente é o porquê das práticas de meditação, né? É o principal foco do Hatha Yoga e das suas ferramentas. Não é estabilidade pela estabilidade, né? Tem ainda nos Yoga Sutras de Patanjali, o sutra mais famoso que existe é Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é, numa tradução livre, porque eu sou péssima no sânscrito, o yoga é a estabilidade das agitações ou da volatilidade mental. Mas por quê? E Patanjali continua explicando no próximo sutra por quê, mas a galera não tatua o terceiro sutra, né? A galera acaba tatuando só esse do Chitta Vritti Nirodha mesmo. Mas Patanjali continua explicando por que a gente precisa acalmar as variações da mente. E ele diz que é porque aí aquele que vê, o observador, permanece em sua própria natureza. Ou seja, a gente consegue entender a nossa verdadeira essência na hora que a gente silencia a mente, na hora que a gente não é arrastado pelas nossas variações mentais. A gente consegue ter mais clareza sobre todo esse rolê de quem somos, por que estamos aqui, qual é o nosso propósito. Tudo isso depende da nossa clareza mental, porque a nossa percepção da realidade passa invariavelmente pelo filtro da nossa mente. Então, o que acontece se eu não cuido dessa mente? Patanjali também fala que no quarto sutra, né, ele fala que e se a gente não, caso contrário, caso a gente não consiga estabilizar a mente, existe identificação com os pensamentos. Ou seja, a gente volta a uma percepção da realidade que é completamente subjetiva e variável, que depende do ponto de vista, depende do humor, depende, né, do que você alimentou a sua mente naquele dia, e toda a sua realidade, a sua percepção da realidade, é influenciada por isso. E é isso, né? O Yoga Sutra de Patanjali, ele é um texto maravilhoso para a gente entender esses caminhos da mente. É um estudo muito profundo sobre a mente, e mesmo com essa polarização, eu super recomendo que seja um texto que você dedique algum tempo para estudar, se você está nessa busca de como é que funciona a sua mente. E isso, para mim, né, esse foi um ensinamento que tem uma forma incrível de mostrar o funcionamento da mente e os caminhos para contemplação, concentração e meditação. Acho que não nessa ordem, né? Primeiro é concentração, depois contemplação e depois meditação. É esse o caminho. Aí a Valentina vai falar um pouco sobre essas questões de meditação. Antes de eu falar só sobre meditação, Madu, quando falou, né, do ponto de vista astrológico da mente, e é uma coisa que para mim foi muito reveladora, assim, e fez muito sentido, né? Eu já falei isso várias vezes. Na astrologia védica, essa disruptura da ideia de que a gente é um signo só, né? Primeiramente, de que somos todos, né? Todos os signos têm uma influência, todo mundo tem todos os signos no seu mapa. Mas que fez muito sentido para mim de ser um calendário, assim, a gente tem o calendário hindu como um calendário lunar, né, e a astrologia védica também muito, né, incorporou, me corrija se eu estiver errada, a história do zodíaco solar, né, e do calendário mais solar da astrologia grega, e antes era baseado na Lua, né? Então era uma astrologia baseada nos ciclos lunares, né? Inclusive as casas, né? As nakshatras. E isso para mim fez muito sentido, assim, porque hoje no meu mapa eu tenho muito mais identificação, assim, em termos de personalidade e ação no mundo com o lugar aonde está a minha Lua, do que de fato o lugar aonde está o meu Sol, né? E aí Exato.
Faz muito sentido, porque de fato é a mente essa forma, né? Uma das formas, né? A mente, o corpo, mas uma das nossas formas de atuação e interação no mundo, né? Então é muito natural que a gente se reconheça nesse lugar, aonde ela se Sim. apresenta no mapa. Esse, É muito inclusive, legal. na astrologia védica, né, mais antigamente, hoje em dia mudou um pouco, mas na astrologia védica, quando você falava o meu signo é, normalmente você estava falando do posicionamento da Lua, não no posicionamento do Sol, né? Porque o posicionamento da Lua é esse filtro que está completamente conectado, está muito mais próximo da forma como a gente enxerga o mundo e, portanto, da forma como a gente se expressa. O Sol representa a alma, penso tanto que a gente está longe da alma, né? Ainda falta muito para se expressar Não, através não da sei nem alma, por onde né? começar. Não, para se expressar demora, imagina para ser reconhecido ainda por cima, né? Tipo, ai, nossa, eu Exato. sou libriana. Não, e o posicionamento da Lua, como a Valentina disse no mapa, ele realmente é um lugar muito fácil da gente se reconhecer, né? Porque é todo esse filtro que a gente estava falando. Muito bem, Valentina, estou muito orgulhosa de Estudei você estar direitinho. tão exata, tão sabida de astrologia. Mas também, né, depois de todo esse tempo, se não soubesse um pouquinho, nossa, ia ser expulsa das aulas da Manu. Não pode vir mais. Muito bem, então a gente vai falar um pouquinho sobre quando a gente fala de mente, né, e quando a gente fala de controle, de reconhecimento e de observação sobre a nossa mente, todos os caminhos convergem para este único ponto que a gente chama de meditação. Sempre que eu falo, ou que a gente fala de meditação, eu acho importante a gente citar 3 pontos. Eu listei assim porque minha lua está em virgem. Eu fiz uma listinha. E o primeiro ponto que eu acho muito importante é a gente desmistificar a meditação, né? De uma maneira bem comumente usada, a meditação é difundida como parar de pensar, né? Assim, não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. O pensamento, ele é uma parte inerente da mente humana, né? É natural a mente humana pensar, né? A gente nasce pensando, ainda que a gente não se lembre de tudo que a gente pensava quando criança, mas a gente nasce pensando, é a nossa forma, como a Madu falou, de relação, né? Com o mundo, e a forma que a consciência também pensou, quero me relacionar com o todo, vou criar uma mente, né? Então, é a nossa forma de relação com o mundo. Então, a nossa mente tem essa natureza de pensar, né? E outro ponto também é a questão, né? Então, a meditação não é a gente parar de pensar, e meditação não é uma coisa que é restrita a um determinado grupo ou número de pessoas específico, né? Que às vezes também, tipo, mas é que eu não medito porque eu não pratico asana. Não, meditação é só para quem faz yoga. Não, meditação é só para quem, né? Então, não tem essa restrição, né? Todos nós podemos meditar, qualquer pessoa pode meditar, desde que, né, essa pessoa queira e essa pessoa se dedique, porque é preciso também dedicação, como tudo, tá? O segundo ponto é que não existe uma maneira apenas única, ou um método único, ou uma forma correta, mais correta do que outra de meditar, né? Assim como não existe um jeito certo de fazer yoga, uma escola correta de asanas, um método melhor do que o outro, né? Todos os caminhos, eles são válidos se eles forem bons para nós e se eles servirem para esse determinado momento da nossa vida de forma benéfica, tá? Na tradição Zen, tem uma ideia da qual eu gosto muito, que diz toda ação é meio de prática, né? Então, qualquer forma de meditar é melhor do que nenhuma forma. Então, assim, tem agora, né, muito comum, a gente escuta, não, mas é que a gente faz, tipo, a meditação enquanto eu lavo a louça. Eu não sei se eu acredito nisso, que eu consiga, a minha mente, Valentina, consiga meditar enquanto lavo a louça, tá? Mas, ao mesmo tempo, se eu fizer essa ação de lavar a louça com uma atenção plena naquilo que eu estou fazendo, eu posso até não entrar num estado meditativo, mas sem dúvida nenhuma eu vou tirar benefícios dessa prática.
A minha mente vai tirar benefícios, a minha louça vai ficar melhor lavada. Eu vou criar uma estabilidade para a mente com o foco num único ponto, que é lavar a louça. Se eu vou entrar ou não num estado meditativo, aí é outros 500. Mas ainda assim é melhor do que eu lavar a louça pensando na lista do supermercado, né? Então, toda ação é meio de prática, né? Então, não tem, mas é que eu ouvi falar que a gente só entra em estado meditativo se fizer 1h30 de meditação. Eu ouvi que em outro lugar a meditação tem que ser feita com mantra. Porque Japamala é meditação? Não é meditação, né? De novo, a gente está num mundo extremamente polarizado. Então, eu gosto de fugir um pouco dessa coisa do essa escola é certa, essa escola não é certa, esse tipo de meditação é melhor do que esse tipo de meditação. Tudo é válido, toda forma, toda ação é meio de prática, né? E você pode escolher o que funciona melhor para você nesse momento da sua vida. Tá? E aí, um último ponto que a Madu também já abordou, mas eu vou só falar rapidamente, é que às vezes quando a gente pensa em mente, a gente pensa só nesse espaço ocupado dentro da nossa caixa craniana, e isso não é a nossa mente, isso é o nosso cérebro, tá? Que também é um órgão importantíssimo quando a gente fala de processo meditativo, né? Mas a nossa mente é algo muito maior, é algo que vai além daquilo que está na nossa caixa craniana, né? Então, é algo que nos coloca em contato com camadas mais sutis, com todos os nossos tipos de corpos, com todas as energias e que se relaciona também com tudo isso, com todas essas energias, tá? Bom, dito isso, uma das minhas professoras, Glória Di, ela tem uma frase que eu gosto muito e que ela começa várias das meditações guiadas dela, onde ela diz que meditar é estar só consigo mesmo. Isso para mim é de uma forma muito linda e muito simples. Se a gente tivesse que definir meditação em uma única frase, seria essa: meditar é estar só consigo mesmo. Então, meditar não é parar de pensar, meditar não é simplesmente a gente silenciar completamente, né, a nossa mente, ou não é apenas isso, né? Meditar, como a Madu falou, é essa aquietação das flutuações da nossa mente, Chitta Vritti, né? Como diz Patanjali, Yoga, Chitta Vritti, Nirodha. Então, Nirodha é esse controle, né? Essa capacidade de controlar a nossa mente, para que ela tenha menos oscilações. É diminuir o diálogo existente entre os nossos pensamentos, porque eles vão surgir, né? Então é assim, não sei, a Marina, aí de Floripa, uma vez eu fiz uma aula de meditação com ela, e ela deu um exemplo muito bom sobre o que seria a meditação, né? Seria a gente parado numa esquina, observando o trânsito e os carros passando, né? Os carros são os nossos pensamentos. A gente quer ser esse lugar de observador, né? Para que a gente possa olhar, discernir e enxergar tudo que está acontecendo. O que a gente não quer é que um carro pare, abra o porta-mala, nos coloque dentro e leve a gente embora. E é isso que acontece o tempo todo na nossa vida. Somos sequestrados pelos nossos pensamentos. Então, a gente está lá de manhã na prática de asanas, acordou, fez jejum, fez toda a nossa rotina que a gente já falou esses dias, foi praticar. Aí, a barriga faz um barulhinho, dá um ronquinho. Aí, eu penso assim, tô com fome. Aí, eu penso assim, tô com fome, o que eu vou comer de café da manhã? Queria fazer aquela panquequinha de banana. Putz, não tem banana, vou ter que ir no supermercado. Então já vou pensar o que eu vou fazer no almoço, que aí eu já vou comprar. Quem sabe eu ligo para minha mãe para convidar ela para almoço. Entende? É isso que a gente faz o tempo todo. E tudo isso começou com o pensamento da fome. A barriga fez um barulhinho e eu pensei, estou com fome. E aí, esse pensamento me botou no porta-malas e me levou embora. E eu perdi completamente a minha presença, perdi completamente a minha capacidade de atenção em um único ponto, perdi completamente o controle, o Nirodha, sobre a minha mente. E é esse o treinamento que a gente quer
fazer na meditação, né? A gente quer treinar a capacidade de observar o que acontece na nossa mente. Lembrei uma história muito boa enquanto você, que toda a ação é caminho para a prática, do meu amigo Beto Simões, que ele é um super estudioso, né, da mente. Ele tem um livro maravilhoso que chama Neurobiologia e Fisiologia da Meditação. E ele fez uma pesquisa com a Unesp, com a Elisa, esqueci o sobrenome, mas é essa pesquisadora da USP maravilhosa, que faz várias pesquisas sobre meditação. E eles estavam medindo com aqueles trecos, eletrodos, as ondas, sei lá, nem sei explicar o que era exatamente, mas estavam fazendo medições em monges tibetanos, né, que realmente passam a vida inteira meditando o dia inteiro e fazendo as medições. E aí o Beto estava fazendo as medições e ele ficou contando que ele ia lá, colocou os eletrodos no monge, e aí ele falava, ok, pode começar, eu vou começar a medir aqui. Aí ele ia lá, via as medições, não sei o quê, e daí ele falava, não, pode parar agora, eu vou reajustar aqui o que eu tenho que reajustar, fazia o que ele tinha que fazer e voltava para o monge e falava, pode começar de novo agora. E daí via as medições, e daí voltava para o monge de novo e falava, agora você pode parar. Aí o monge, em determinada hora, chegou para ele e falou, quando você fala pode parar, o que isso quer dizer? Né? Como assim você quer que eu pare de prestar atenção no que está acontecendo? Eu não consigo entender o que é pode parar. Eu achei muito bom isso. Quem nos dera, né? Viver nesse estado de presença. Estamos tentando. Exatamente. Legal você falar sobre as ondas mentais, Madu, porque eu vou trazer um pouquinho disso só a nível de curiosidade, tá? Porque é um assunto, tem um livro muito bom também, que eu não vou ler, são 2 americanos que escreveram, que chama Ciência da Meditação, que fala um pouquinho sobre isso. Para também, assim, não tem como, né? Mas para a gente entender também que durante a meditação, e hoje eu acho que é uma coisa bem difundida, né? A meditação é uma forma amplamente reconhecida e estudada pela ciência, né, da medicina tradicional hoje em dia, mas que de fato, né, coisas acontecem fisiologicamente, né, enquanto a gente está meditando. Então a gente está falando desse aparato da mente, que não é aquilo que está dentro da nossa cabeça, mas de fato existem coisas que acontecem em processos meditativos, né? Então o nosso cérebro, ele tem uma atuação bem analítica, né, no nosso dia a dia, preocupado com essa nossa atuação no mundo, onde esse padrão de ondas cerebrais está num estado que a gente chama de estado de vigília. E esse estado de vigília a gente dá o nome de ondas beta, né? É o tipo de ondulação mental. Nesse estado extremamente analítico do nosso cérebro, a gente é capaz de resolver problemas, né, nesse estado de vigília, o que é ótimo para a nossa vida cotidiana, porque a gente, basicamente, como ser humano, a gente só resolve problema a grande maioria do tempo, né? E tomar decisões, e saber a hora certa, né, de atravessar a rua ou não morrer atropelado, tudo isso, né? A gente precisa desse estado de atenção e de vigília. O que acontece nesse estado de vigília, o que acontece? A realidade daquilo que está fora da gente, do mundo externo, das coisas materiais e das coisas que acontecem ao nosso redor, ela é muito maior e muito mais forte do que a realidade daquilo que acontece dentro da gente, né? Então, nesse estado, a gente assimila como única realidade aquilo que está acontecendo do corpo para fora, né? E a gente não se preocupa e nem se dá conta de que existe uma realidade que acontece dentro, né? O que acontece hoje em dia é que as nossas rotinas e os nossos ritmos, eles nos colocam nesse lugar de permanência excessiva, né, dessas ondas cerebrais, que a gente chama de beta, nesse estado de vigília. E o que a gente quer, de uma forma assim mais fisiologicamente falando, durante a meditação, é treinar essa nossa capacidade de atingir ondas cerebrais, né,
outras ondas. Então, por exemplo, quando a gente vai indo para um estado de sono, né, profundo, a gente vai atingindo ondas cerebrais alfa, aí depois a gente tem ondas cerebrais teta, onde acontecem, eu não entendo absolutamente nada disso, mas onde acontecem as terapias de teta healing, né, esse acesso a essas ondas, esse tipo de onda cerebral, aonde é dito que a gente pode curar algumas coisas, né, outras ondas delta, ou ondas gamas, mas para quê, né? Para que a gente quer atingir esses outros estados de ondas mentais? Para que a gente possa perceber outra realidade que não apenas a realidade do mundo exterior, né? A gente está agora o tempo todo falando sobre a mente, sobre observar a nossa mente. E a mente não está aí, né? Se eu abrir a porta agora, não vamos dar, oi, aí, dar de cara com a mente, né? Ela não está manifesta materialmente convivendo aqui com a gente, né? Apesar das vezes parecer que ela está aqui falando, sussurrando umas coisinhas, mas ela não está, né? Então, quando a gente vai desenvolvendo essa capacidade cerebral de atingir ondas mais sutis, digamos assim, a gente vai também desenvolvendo essa capacidade de perceber a nossa realidade interior, né? Para que nesse processo, além da gente treinar a nossa mente para lidar com a observação e assim ter mais clareza sobre as situações, a gente também pode, como diz a Glória, estar só consigo mesmo, né? Onde a realidade daquilo que acontece dentro, que a gente pode chamar de insight, de criatividade, de intuição, se sobreponha a essa realidade do que acontece fora, que a gente chama de fatos, né? Possibilitando, assim, muitos outros tipos de atuação nossa em relação ao mundo, né? A gente abre um canal de escuta, né? Quando a gente fala meditar é estar só consigo mesmo, é a gente abrir esse canal de escuta para o que está dentro da gente e fechar esse canal de escuta para o que está fora. Quando a gente fala de Pratyahara, né, que é um dos 8 angas do Ashtanga Yoga de Patanjali, a gente também está falando disso, né, desse recolhimento dos nossos sentidos, de diminuir os estímulos externos, para que a gente possa chegar no próximo passo, que é Dharana, que é a concentração, né? Um pouquinho na escola, assim, eu sou bem curiosa da meditação, eu pratico só um tipo de meditação, mas eu meio que estudo e leio sobre todas, tá? Porque eu gosto de saber. No budismo, né, meditação, a palavra da meditação que eles usam, o significado dela é familiarizar-se, né? Então a gente medita para compreender o funcionamento da nossa própria mente, para só então poder transcender essas funções, né? Então a gente medita de forma muito prática, como a gente fez o exercício hoje no início da aula. A gente não tinha combinado, eu juro, mas a gente vai se alinhando cosmicamente. A gente medita para compreender, né, os padrões mentais e o funcionamento da nossa mente. Como que a minha mente se sente, como que a minha mente funciona, como que a minha mente reage, né? Por exemplo, quando eu estou meditando e surge um desconforto, seja físico ou um desconforto mental, só depois que eu observo esse desconforto e que eu reconheço esse desconforto é que eu posso transcender esse desconforto, né? Só quando eu percebo uma situação ou um problema e que eu posso reconhecer, entender como esse problema e essa situação funciona, é que eu posso transcender esse problema, né? Se a gente não tem essa capacidade de conhecer as coisas, a gente não tem a capacidade de discernir, e a gente fica com essa sensação que a gente tem o tempo todo, como diz a Madhu, está sendo jogado de um lado para o outro da vida, né? Porque a gente não tem a capacidade de perceber aquilo que acontece na nossa mente e, portanto, nos tornamos pessoas reativas e não ativas no mundo, né? O que a gente quer, e isso é outro exemplo de Vedanta, né? Que a gente tem a mente, né? E a gente chama de mente macaco, né? Então, a mente macaco é essa mente que fica pulando de galho em galho, né? Incapaz de permanecer ou de retornar para o mesmo lugar. E aí a Glória fala que a gente quer essa mente esquilo,
né? Essa mente que sobe a árvore, vai até um pensamento, mas que tem a capacidade de retornar para a sua base, para a sua verdadeira natureza, né? Então, essa mente que faz com que a gente haja no mundo, né? Cada ação é consciente, né? E não essa mente reativa às coisas que acontecem, né? E para isso a gente precisa familiarizar-se com o funcionamento da nossa mente, para que a gente possa transcender esse funcionamento, tá? Aí, de uma forma mais prática, né, uma coisa que eu sempre acho super importante falar quando a gente fala de meditação falei sobre desconforto, né, o desconforto mental, e ele surge, e surgem também desconfortos físicos, né? Muitas escolas acreditam que a gente deva ignorar completamente esse desconforto físico, né, em prol da imobilidade, mas cada vez mais eu vejo ou entro em contato com professores que defendem que não necessariamente, né, que a gente pode fazer pequenos ajustes se for necessário, né, no nosso corpo, mas a gente precisa ter em mente que desconfortos vão surgir, né? Desconfortos, de uma certa forma, fazem parte, né? Porque a gente não tem um corpo saudável o suficiente para ficar sentado, por incrível que pareça, né? Com a coluna ereta, com a postura certinha, sem estar se encostando em nenhum lugar, com o joelho dobrado. Então, os desconfortos, eles eventualmente vão surgir. E a gente pode fazer alguns ajustes, mas é importante a gente ficar atento para a gente saber qual desses ajustes realmente precisam da nossa atenção, qual desses ajustes realmente precisam acontecer, porque toda vez que eu me mexo, que eu modifico a minha postura, é uma forma de externalizar a minha mente, né? De trazer de volta essa atenção que a gente está tentando levar para o nosso interior, então dessa nossa realidade interior, de volta para o exterior, para aquilo que é palpável, para aquilo que é tocado, né? Então, isso é uma coisa bem comum, assim, quando a gente começa a meditar, né? Às vezes não é nem um desconforto, é tipo, nossa, uma coceira no nariz, ai, meu olho tá não sei o quê, aí eu vou ajeitar a calça, coisas que a gente mal se dá conta, mas que o nosso corpo e a nossa mente ficam tão inquietos e às vezes tão desconfortáveis de terem sido colocados nesse lugar de estabilidade, que fica inventando coisa para a gente se mexer, né? Então, eu acho que é sempre a gente ter esse discernimento, assim, colocar na balança, sabe? Não, realmente, meu joelho tá doendo, eu vou esticar um pouquinho a perna, ou não, eu tô só com uma coceira e eu vou observar isso e vou esperar passar, né? Então a gente tem que ter, quando fala de desconforto na meditação, ter também um pouquinho dessa noção. E aí, em Vedanta, né, falei da Glória, falei um monte de coisa de Vedanta. Na tradição, né, de meditação sob a luz de Vedanta, a gente tem duas formas da gente meditar, né? De novo, nenhuma escola é melhor do que a outra, e existem muitas possibilidades, né? Muitas vias que levam para esse mesmo caminho. Mas como Vedanta, eu acho que é a coisa que eu estudo há mais tempo e que eu mais estudo e que para mim faz muito sentido, resolvi trazer essa visão, né? Então, em Vedanta a gente tem duas formas de fazer a meditação, duas formas de meditar, né? Uma dessas formas é para lidar com a pessoa emocional que eu sou, sem reagir a ela, né? Então é observar aquilo que a gente falou, observar o que eu sinto, observar o que eu penso, observar como eu respondo a essas situações, quais são os medos, quais são as emoções que surgem. E para esse ato de simplesmente observar e lidar com a pessoa emocional que eu sou, a gente tem o nome de dhyana, né? E a outra forma de meditar, que é complementar a essa, é a contemplação de quem eu sou verdadeiramente, né? Como esse ser completo, livre de limitação, livre de tempo, espaço, felicidade, silêncio, plenitude, que ocorre, né, dentro dessa tradição de Vedanta, paralelamente a algum tipo de estudo, né? Então a gente estuda e contempla aquilo que é estudado. E o foco principal de Vedanta é Tadadrashtuhu Swarupe Vastana, é a permanência na nossa própria natureza, né? Então é essa compreensão
de que a gente se identifica com a nossa mente, a gente se identifica com o nosso corpo, a gente se identifica com as nossas emoções, a gente se identifica com os nossos pensamentos, com os nossos papéis, e a gente toma isso como sendo quem somos. E aí a gente cria, como a Madhu falou, os nossos padrões. E a gente gosta deles, até dos ruins. A gente ama os nossos padrõezinhos. E Vedanta fala isso, né? Vedanta fala que isso é a vidya, né? A ignorância primordial, né? Então, a ignorância sobre a nossa verdadeira natureza, né? Que não somos os nossos papéis, não somos esse corpo, não somos essa mente, somos pura consciência, né? Somos plenitude. E essa contemplação em forma de meditação chamamos de Nididhyasana, né? Então, Dhyasana e Nididhyasana, duas formas de meditação dentro dessa escola de Vedanta, né? E aí tem uma frase muito linda da Glória que eu anotei. Agora eu vou cometer um pecado, porque eu não sei, eu não anotei. Eu acho que a frase é da Glória, mas pode ser que seja do Swami Dayananda Sarasvati, então, perdão. Que diz que a busca da felicidade se desfaz na clareza de quem eu sou. E eu acho muito bonito isso. Gosto sempre de terminar as minhas meditações com esse pensamento, né? Que a gente busca as coisas fora, e essa busca se desfaz quando a gente consegue ter uma clareza sobre a nossa verdadeira natureza. E essa clareza vem da nossa mente. Maravilhoso. Acho que era isso, né? A gente vai fazer um pouquinho de pranayama agora, só antes de finalizar. Eu tinha alguma coisa... essas práticas para mim é... não, desculpa, não. fala. Essas práticas para mim, elas são muito incríveis para desenvolver a compaixão, realmente, né? Não como um conceito que... né, esse pensamento que é principalmente muito budista, que a gente precisa ter compaixão por todos os seres, mas porque dá para a gente enxergar o quanto é difícil mesmo, né? É tipo, gente, como é que a gente conseguiu até hoje? Porque imagina, a mente inteira confundindo o tempo todo a gente e todos os nossos sentidos chamando atenção para o que está fora, e daí a gente não para um minuto e a sociedade não deixa a gente parar. É muito difícil ser humano mesmo, difícil, tem que ter compaixão, gente. Por isso que a Maitri, gente está né? batendo Acho que é essa cabeça. palavra, Maitri. E é legal, né, Madu, porque mesmo é difícil pra caramba, né, esse conceito do budismo. Eu confesso que eu já fiz algumas meditações em bondade amorosa, né, que chama, que fala muito, né, dessa coisa da compaixão, e para mim é bem frustrante, porque chega até assim, me dá um pouco de raiva pensar que eu tenho que ter compaixão, sabe? É uma coisa muito paradoxal na minha cabeça. Não, e tipo, compaixão por todos os seres, isso, todos, tipo, nesse vai ter que momento botar todo tá muito mundo difícil. nesse saquinho da Não compaixão, dá. vai ser difícil. Políticos brasileiros, como é que a gente desenvolve compaixão por os políticos, né? Nem precisa ir tão longe, né, Madu? Assim, é difícil. Para mim, não sei, para mim eu tô lá embaixo na evolução. Para mim é difícil até com a pinta que eu briguei ontem, assim, tipo, putz. Mas é interessante esse conceito que foi o que tu falou, assim, né? De ter a compaixão, de pensar que tudo isso que a gente está falando aqui, de todos esses conceitos que a gente traz, não é porque a gente já se iluminou, né? Assim, é só porque a gente tem um pouquinho desse conhecimento, a gente está querendo passar adiante. Para nós mesmos, né? Isso, isso que eu ia dizer, assim, a gente está tentando. Então a gente precisa ter, né? E eles falam, né, durante a meditação da compaixão, da bondade amorosa, eles falam que primeiro a gente precisa desenvolver isso facilmente em relação a nós mesmos, né? E aí tem um livro do Alan Wallace, que eu acho que é dele, que ele fala, né, que ele falou isso pro professor dele de meditação, que, nossa, era muito difícil, né? Desenvolver essa compaixão por ele mesmo, e que o professor, o mestre, que era tibetano, né, disse, tipo, não conseguia entender como era difícil, né, e é uma coisa muito da nossa mente também ocidental, dentro desse nosso padrão, assim, né, que é difícil a gente exercer essa compaixão em relação a nós mesmos, né, e que se a gente não exercer isso, é o negócio da máscara de oxigênio, né,
Se a gente não exercer isso em relação a nós mesmos, a gente não vai conseguir verdadeiramente exercer a compaixão em relação aos outros, né? Perfeito. Difícil. A É, gente nasce muito bugado, né? Esse negócio que o Vedanta chama tão lindamente de equívoco primordial é muito torto, é gente. muito equívoco, né? O que me dá Exato. o que me dá uma assim, tranquilidade, não tranquilidade, mas um afago no coração é pensar assim que, né, a gente está, por exemplo, hoje citamos os Yoga Sutras, mas poderia citar qualquer outro livro de Vedanta, porque eles falam, né? Yoga Sutras, inclusive, nem é um livro de Vedanta, né? É analisado à luz de Vedanta. Mas todo mundo tinha o mesmo problema que a gente tem, né? Então é um problema realmente do ser humano, né? Pode estar mais agravado ou menos agravado em determinadas épocas, mas se a gente for lá ver os obstáculos, né, que Patanjali vai citar nos Yoga Sutras, são os mesmos obstáculos que a gente tem hoje, né? E chamar de equívoco, eu acho que é meio uma subutilização da palavra, né? Acho que vai ver que é por isso que a gente encarna, que fala para eles, ó, vocês vão encarnar, mas vai ter um pequeno equívoco na hora que você nasceu. Você vai só esquecer o que você é, assim. É só esse. É um Acho que se eles detalhezinho. falassem a real do que isso significa, acho que a gente repensava essa existência humana, né? Acho que Exato. não faz jus. Já Equívoco não faz jus vou ao deixar problema que a anotado gente se já para a meteu. próxima. Ó, não quero. Exato. Equívoco não é bem um equívoco, né? É um pouco maior que isso. Vamos, próxima vez, vamos fazer esse rolê melhor, Gente, explicar melhor. isso aí. Gente, a gente vai fazer um pouquinho, né? 3, 5 minutinhos de pranayama. Antes disso, eu queria só lembrar vocês de que a gente está com as inscrições abertas para a nossa programação de janeiro, do nosso Spa em Casa de verão. E a ideia dessa programação é realmente a gente conseguir oferecer um suporte para durante uma semana você experimentar essa rotina completa do que seria essa rotina perfeita, entre 1 milhão de aspas, né? Mas essa rotina ideal, segundo esses conhecimentos, segundo o conhecimento do yoga, do ayurveda e da astrologia védica. Então, toda a programação, e é só durante uma semana, né? Não é, a gente começou o nosso programa falando, não muda toda a sua rotina de uma vez, porque isso não é sustentável. E a nossa proposta é que você tente sim mudar toda a sua rotina de uma vez, mas em um ambiente muito protegido, com todo o nosso apoio, o nosso suporte, para a partir daí você resolver realmente, né, experimentar e resolver o que é possível manter na sua rotina e o que não é possível manter na sua rotina. A gente fez para as 20 primeiras inscritas, a gente fez uma caixinha muito fofa de presente. Uma amiga da Valentina, esqueci o nome dela, mas lembra de novo? Renata, a Remy Gliorini, talvez tenha algumas pessoas que conheçam. A Rê faz uns japamalas maravilhosos, a gente vai fazer um sprayzinho aromatizante para meditação, uma vela também de massagem, e as 20 primeiras pessoas a gente vai mandar essa caixinha muito fofa para ajudar nas práticas. A ideia é começar o ano já com o pé no sadhana, assim, né, Madu? Pelo menos uma semana, gente, em 2022. Vocês podem sair do programa falando, pronto, tá pago, eu vou voltar para pizza. Não, que a Madu brincadeira. depois, A gente acho que espera que amanhã, não. não sei, vai falar sobre os trânsitos, né? Trânsitos. Vai ser bom. Talvez vocês Ter o pensem pé que no vocês chão. não precisam. Talvez seja o Não tá empurrão que você está fácil. precisando para se inscrever. Muito bom. Então é isso. Vai ser ótimo ter a presença de algumas de vocês com a gente. Ok? Então vamos de novo, só para finalizar, fazer mais um pouquinho de pranayama. Então é para isso que a gente está aqui. Não faça outra coisa nesse momento, né? Para o que você está fazendo, senta numa postura confortável. Vai ser pouquíssimo tempo. A gente vai seguir com o Nadi Shodhana, né, com a respiração das narinas alternadas. Então, de novo, eu vou conduzir vocês por alguns ciclos, e hoje eu vou sugerir que a gente faça uma pequena retenção com os pulmões cheios. Então, só para lembrar, a ideia é a gente inspirar por uma narina, trocar com os pulmões cheios, e inspira pela mesma narina, troca com os pulmões cheios. É esse o movimento que a gente faz na respiração.
Para bloquear as narinas, é importante que você use uma pressão muito suave, você só precisa tocar a base da sua narina. Se você empurrar com força, você vai ter uma certa dificuldade em respirar. E você pode fazer isso da forma que for mais confortável para você. A gente, com muita frequência, no yoga faz esse Vishnu Mudra. Esse é um exercício muito bom de concentração, né, e até a gente aprender muito bem o Nadi Shodhana, fica difícil a gente pensar em outra coisa, porque a gente vai se atrapalhar. E isso começa pelo mudra, se você não se concentrar, fica complexo fazer isso. Então, antes de começar, vamos fazer 3 ciclos de respiração completos pelas narinas, para você ir fechando os seus olhos, relaxando os ombros. Solta o ar pela boca, relaxa o queixo, relaxa os ombros. Inspira, expira, solta. Relaxa o maxilar. E agora bloqueia levemente a sua narina direita. Inspira pela esquerda. Ainda sem retenção, troca. Expira pela direita. Inspira pela direita. Troca. Expira pela esquerda. A gente vai fazer isso em 6 tempos, se for possível para você. Inspira esquerda, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda sem retenção, expira direita, 3, 4, 5, 6. Inspira direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira esquerda, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retém os pulmões cheios. 2, 3, 4, 5, 6. Expira direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retém os pulmões cheios. 2, 3, 4, 5, 6. Expira esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira esquerda. 2, 3, 4, 5, 6. Retém os pulmões cheios. Expira direita, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retém os pulmões cheios. 3, 4, 5, 6. Expira esquerda, 2, 3, 4, 5, 6. E agora você vai continuar mais um ciclo no seu ritmo.
E quando você expirar pela narina esquerda, desfaz o exercício e observa um pouquinho a sua mente. Qual a diferença do começo da nossa prática, quando você chegou no meio do seu dia aqui, e agora, depois da pausa? E só para finalizar, se você puder juntar as mãos na frente do peito. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. Namastê, meninas. Muito, muito obrigada pela companhia nessa quinta-feira de tarde. Muito obrigada. Obrigada, Valentina, por todo o Obrigada, Madu. conhecimento. Amanhã a gente fala de astrologia, eba! Vamos empolgada. Então amanhã às 3h a gente se encontra aqui. Até Obrigada, já. minha gente. Namastê, até já.